Ouvimos Meleiro Channel. E aí pessoal, tudo bem? Meleiro Channel de volta na área e hoje a gente vai falar sobre um assunto que estão pedindo para mim há algum tempo, ergonomia no trabalho. E para falar sobre esse assunto, eu vou falar com ela. Pela paixão em ensinar, através do conhecimento acadêmico e grande experiência de campo, adquirida em diversos trabalhos, lecionou a matéria de ergonomia do trabalho na FAMESP, Faculdade Método de São Paulo. Congressista, já apresentou trabalhos sobre os temas ergonomia e fisioterapia do trabalho, nos quais destacam-se apresentações no primeiro Congresso Brasileiro de Fisioterapia do Trabalho em São Paulo, nono Congresso de Estresse da ISMA-BR Porto Alegre e terceiro Congresso de Fisioterapia do Trabalho em Curitiba. É reconhecida e associada nas principais instituições de seu segmento profissional, sendo elas a Abrafit, Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho, a Bergo, Associação Brasileira de Ergonomia, onde na última possui certificação nível 1, uma das mais elevadas aí nesse segmento de atuação. Recentemente tem contribuído para a melhoria da aplicabilidade de eventos trabalhistas relacionados ao eixo social do governo federal. Nossa entrevistada de hoje, Raíssa Jordão de Carvalho, mais conhecida como Raíssa Carvalho. Tudo bem, Raíssa? Tudo. Raíssa, então acho que o pessoal aí tá curioso já para saber, acho que o pessoal, como o pessoal tem me cobrado, eu queria perguntar para você, o que é ergonomia? A gente tem várias definições de ergonomia escrita por vários autores, né? Mas se a gente for olhar a origem da palavra, ela é uma palavra de origem grega, no qual ergon significa trabalho e nomo significa leis, regras, normas. Mas eu acho que a forma mais simples da gente entender ergonomia é aquela que fala que é a adaptação do trabalho ao homem. Então, como é que eu faço essa adaptação do trabalho ao homem? Através dos 3 domínios da ergonomia, que é a ergonomia física, a ergonomia organizacional e a ergonomia cognitiva. A ergonomia física é aquela que envolve os aspectos físicos da ergonomia. Então, a altura da mesa, a altura de uma bancada, se uma cadeira tem regulagem, não tem, se a ferramenta de trabalho está adequada, se a atividade exige força, postura inadequada, levantamento de peso, repetitividade, os aspectos ambientais, que é o ruído, o iluminamento, o conforto térmico. Então os colegas de trabalho falando muito alto no ambiente de trabalho também atrapalha. Atrapalha um pouco, né? Em relação ao conforto, ao pode conforto ser que acústico. A gente tem a ergonomia organizacional, que é tudo aquilo que organiza a forma como o trabalho vai ser executado. Então, como as atividades são divididas entre os trabalhadores, se ele tem pausa, se ele não tem pausa, metas para cumprir, a questão da pressão por produtividade, se ele é capacitado para fazer aquela atividade. Então, tudo isso envolve os aspectos organizacionais. E os aspectos cognitivos, né? A ergonomia cognitiva, que envolvem os aspectos mentais. Então, o quanto que eu tenho que raciocinar para fazer aquela atividade, calcular, pensar, decidir, ter uma tomada de decisão rápida, o quanto que eu tenho que buscar na minha memória informações para poder executar aquela atividade, ou seja, os aspectos mentais. E é importante a gente falar o quê? Que todas as atividades a gente vai englobar esses 3 aspectos, né? Talvez em algumas um aspecto vai ser mais predominante do que o outro. Quais os ganhos que a empresa pode falar assim, puxa, agora que eu estou aplicando ergonomia, eu vou ter esses ganhos aqui, saúde para o meu trabalhador, ou talvez mais lucratividade. Qual é o retorno que a empresa pode ter através da aplicação da ergonomia? Então eu reduzo os índices de absenteísmo e afastamentos, né? A questão do desconforto, ela influencia diretamente na produtividade e na qualidade. Então, uma pessoa que sente dor, será que ela vai produzir a mesma quantidade que ela produziria se ela não tivesse dor? Se a gente já tá com uma dor de cabeça, isso já influencia no nosso trabalho, então imagina uma dor no ombro e eu tendo que pegar várias caixas ao longo do dia. Né? Enquanto a gente estava falando aqui, eu comecei até a sentar certo, né? Porque eu estou na frente de um ergonomista, então deixa eu me adaptar aqui.
Mas o mais importante não é só sentar certo, tá, meleiro? É a gente promover a alternância postural. É você mudar de postura. E aí outro fator que eu acho importante, que é do benefício da ergonomia, é que quando a gente começa a aplicar a ergonomia na concepção, porque a maioria das empresas, elas acabam aplicando a ergonomia no momento da correção. Eu tenho um problema e eu só vou atuar depois que eu identifico esse problema. Então a empresa, ela vê a ergonomia como um gasto, né? Se a empresa, no momento que ela for executar o projeto, ela já consultar todos os fatores, todas as premissas da ergonomia, ela vai conseguir também economizar com esse custo. Quais ferramentas e técnicas aí são utilizadas para que a gente possa aplicar esses princípios de ergonomia aí nas empresas? A principal ferramenta que a gente tem para aplicar a ergonomia nas empresas é a análise ergonômica, né? A análise ergonômica do trabalho. Desde a análise da demanda, que é o motivo pelo qual a empresa solicitou o documento, a gente vai analisar a população, analisar a empresa, e aí a gente entra numa etapa que eu acho que é a principal etapa da análise ergonômica, que é a análise da tarefa e da atividade. Que é entender o que o trabalhador faz, como ele faz, por que ele faz, né? Às vezes a gente julga que o trabalhador está fazendo uma atividade de uma forma errada, mas a gente não entende o porquê. Será que ele faz daquela forma porque ele aprendeu daquela forma? Será que ele faz daquela forma porque é aquele jeito que garante que ele cumpra a meta, né? É a gente entender o trabalho como um Essa é a análise ergonômica do trabalho. Exatamente. Uma questão acho que até é interessante também que o pessoal tem perguntado para mim, né? E eu acho que você poderia responder. A análise ergonômica do trabalho, ela também é um documento obrigatório? A NR17, ela não fala da obrigatoriedade. Se a gente for ler o texto da NR17, não fala que a análise ergonômica ela é obrigatória. Mas se a gente for olhar a NR1, né, lá no item 1.1, ela fala que a aplicação de todas as normas regulamentadoras, ela é de observância obrigatória por todas as empresas. Então, a análise ergonômica, ela acaba sendo obrigatória, né? Existe no mercado o que a gente chama de ferramentas auxiliares, né? Métodos complementares que vão complementar, como o nome propriamente diz, né? A nossa análise ergonômica. Eles não estão na NR17? Não estão indicados na NR17. O ergonomista ele pode ou não optar em usar esses métodos para complementar a análise dele. Recentemente a gente teve a publicação da ISO 11228, ela foi dividida em 3 partes, né? Parte 1, 2 e 3, e lá a gente tem a indicação dos métodos que podem ajudar a gente na construção de um diagnóstico, né? Então a gente tem o método NIOSH, que ele avalia a sobrecarga na região lombar no levantamento de carga. A gente tem o método OCRA, que avalia a questão da repetitividade em membros superiores. A gente tem o método RULA, OAS, que avalia a carga postural. Então, a gente tem diversas ferramentas que elas ajudam a gente a classificar os riscos em leve, moderado, alto, né? Existem algumas classificações e ajudam a gente a complementar a análise e a construir o diagnóstico. Aproveitando que você também tem contribuído para as questões do e-social, né, aí na GSSO que a gente tem acompanhado, qual a importância da ergonomia, né, nesse programa do governo federal agora, que estão falando que vão sair em 2018, né, que vai sair em 2018. Qual a importância da ergonomia para esse processo aí do e-social? Eu acho que tem 2 vertentes importantes da parte de ergonomia no e-social. A primeira é para o profissional que executa a ergonomia, que executa a análise ergonômica, que ele vai ter que olhar para o documento dele e verificar se o documento dele atende a todos os eventos que a tabela 23 fala sobre ergonomia, né? E acho que a segunda vertente é a empresa. Então, a empresa, antigamente, né, ela via como a ergonomia como algo não obrigatório. Mesmo a NR1 falando que precisa aplicar todas as normas de segurança, como na própria NR17 não falava da obrigatoriedade, algumas empresas falavam, depois eu deixo para fazer ergonomia. Agora não vai ter como. Mas, no final das contas, eu acho que quem ganha com o e-social é o trabalhador, né?
Então, quem vai ter o maior ganho com a implantação do e-social é o trabalhador, que ele vai ganhar com saúde e segurança dentro da empresa. Raíssa, então muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, dar aquela compartilhada, dar aquele like, porque nós temos muitas outras matérias relacionadas ao tema de segurança do trabalho e todas as matérias que envolvem esse tema, para você ficar aí informado. Um beijo, pessoal, abraço!